Você está preocupado com tantas notícias sobre o coronavírus, mas você sabia que o clima do Brasil dificulta a transmissão do coronavírus? Mas antes de eu falar sobre isso, eu vou te falar outras informações, porque o Ministério da Saúde informou que o Brasil tinha até quarta-feira do dia 29 de janeiro 9 casos suspeitos de pessoas infectadas pelo coronavírus chinês. Os pacientes estavam sendo examinados em 6 estados, sendo 3 deles em São Paulo e 2 em Santa Catarina. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Ceará tiveram um caso suspeito em cada um dos estados. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, nenhuma das suspeitas havia sido confirmada até aquela data. O Ministério ainda aguardava o resultado dos exames. Os primeiros casos de pessoas infectadas com o novo tipo de coronavírus foram detectados no final de dezembro de 2019 em Wuhan, uma cidade com 11 milhões de habitantes na China, entre pessoas que frequentavam o mercado local que vende animais silvestres. No dia 9 de janeiro de 2020, o governo chinês anunciou a descoberta de um novo tipo de vírus. 2 dias depois, compartilhou uma sequência genética numa atitude que foi elogiada pela rapidez. A China já tinha sido criticada por esconder informações durante a epidemia de SARS, a síndrome respiratória aguda grave, quando aconteceu em 2003, causada por um outro tipo de coronavírus, responsável por infectar mais de 8 mil pessoas e matar outras 774. Até a noite do dia 29 de janeiro de 2020, já haviam sido confirmados 6.165 casos de infecções do novo tipo de coronavírus, a grande maioria deles na própria China. Pelo menos 133 pessoas morreram no país. A família do coronavírus é conhecida desde os anos 60 e causa infecções respiratórias em seres humanos e animais. A maioria dos casos resulta em doenças leves e moderadas, como resfriados. Agora, quase toda pessoa acaba infectada por algum tipo de coronavírus ao longo da sua vida. O novo tipo observado na China veio de morcegos, provavelmente vendidos lá no mercado em Wuhan. Ele causa sintomas comuns aos outros tipos de gripe, como febre, tosse, dor muscular, cansaço, mas também pode dar início a uma pneumonia severa e levar à morte. No Brasil, o Ministério da Saúde montou um centro de operações de emergência formado por especialistas para monitorar possíveis casos. Há também a vigilância e avisos sonoros nos aeroportos. No dia 28 de janeiro, o governo começou a trabalhar com o nível 2 de alerta, que indica risco iminente de entrada do vírus no país, devido à chegada de pessoas vindas da China. Por isso, o Ministério tem desaconselhado viagens ao país asiático. Só para você saber a diferença, o nível 1 é um alerta inicial que tem como objetivo preparar a rede de saúde. Já o nível 3 é o de emergência em saúde pública, que pode acontecer se o primeiro caso de coronavírus no Brasil for confirmado. Então, eu quero te responder também algumas questões frequentes que eu recebi dos alunos e deve ser interesse da maioria de vocês. O primeiro deles é: o que esse vírus tem de diferente dos demais coronavírus? Então, os 4 tipos de coronavírus que circulam entre os humanos e que infectam principalmente crianças, mas também adultos, são responsáveis por resfriados e gripes leves. Eles não são muito graves. Esse tipo de coronavírus da China vem do morcego. Dos 7 tipos existentes de coronavírus, pelo menos 2, que são o beta e o alfa, infectam morcegos. E o morcego atua quase como um reservatório desse vírus. Então, não fica doente, mas transmite o vírus. Pode passar para outros mamíferos e, inclusive, para nós, humanos. E foi isso que aconteceu na China. O surto começou no mercado, que vendia animais silvestres, e, inclusive, morcegos. A transmissão desse vírus por morcegos se dá pelas fezes, então elas criam uma quantidade grande de vírus com aerosol, né, que é a suspensão de partículas no ar que as pessoas inalam ou manipulam e pegam o vírus. É um vírus novo, mas a família dos coronavírus já era conhecida. Pela primeira vez, agora a gente está vendo esse novo tipo de vírus passar para os humanos. A outra pergunta é: por que isso aconteceu só agora?
É uma coincidência da natureza, né? Esse vírus já deveria existir há bastante tempo nos morcegos. Agora, qual que é a chance de um morcego infectar um humano? É muito pequena, né? Porque morcegos vivem em cavernas, em árvores, e como a transmissão acontece pelas fezes e tem que ser em quantidade grande, o contato de humanos com fezes de morcego é muito raro. Então agora imagina um mercado que deve capturar morcegos e vender. Esses morcegos eles ficam em gaiolas. Então a quantidade de fezes passa a ser grande nesses casos. Provavelmente o que aconteceu foi que um morcego ou uma colônia deles estava infectada com coronavírus. As pessoas, ao manipularem essas fezes, até para limpar a gaiola, já que os morcegos são vendidos como alimento, se infectaram no mercado. Um começou a passar para o outro e aí foi, né? A infecção do vírus para o homem depende de que as células humanas tenham um receptor para esse vírus, tá? Agora, o que é esse receptor, né? É uma proteína que o vírus reconhece. Então, quando essa proteína que o vírus reconhece no morcego é o mesmo de um humano, ele passa a transmitir para os humanos, tá? Agora, o que significa ter um coeficiente de viralidade alto? Né? A infecção é mais grave do que a dos outros, porque o coeficiente de viralidade é a rapidez com que um vírus passa de um hospedeiro para o outro. Então, entre os coronavírus, para passar a infecção em humanos, a taxa de infecção dele é muito alta. Mas há vírus com taxa de infecção muito maior, como por exemplo a de sarampo. Então, o sarampo, um indivíduo infecta 10 pessoas por aerosol. Esse subtipo da China é mais grave que o coronavírus humanos, né, desses 4 que já circulam entre nós, porque ele dá uma pneumonia severa. Tanto é que, se olharmos a mortalidade, quem está morrendo de coronavírus? Geralmente são pacientes idosos ou que têm alguma doença de base. Um paciente imunologicamente rígido, né, jovem, é mais difícil ir a óbito por conta do coronavírus. O que mata, na verdade, é a pneumonia, tá? Porque para uma pessoa idosa, a pneumonia é fatal. Agora, outra questão é: qual o risco de uma epidemia desse tipo no Brasil? É uma pergunta difícil, né? Mas esse vírus é tipicamente de clima frio. Ele transmite rapidamente em clima frio. A gente sabe disso porque em 2003 houve uma epidemia de SARS, que é a síndrome respiratória aguda grave, causada por um outro coronavírus, também que veio da China, né? Vem tudo de lá, né? O negócio da China esse, né? Na mesma época do ano, e causou uma pneumonia bastante grave, uma mortalidade maior, inclusive, do que essa. Então, a taxa de infecção era menor, mas a mortalidade era mais alta e morriam indivíduos jovens. Isso se espalhou por países frios, para quem estava no inverno, então, no caso, nos Estados Unidos e na Europa, né? Também chegou à Austrália, porque eles têm um contato muito próximo com a China, mas nunca chegou ao Brasil, pelo menos não até agora, né? A América do Sul ou a África, por exemplo. E por quê? Porque nós estamos no verão, né, nessa época. Então o SARS também não chegou aqui, porque nós estávamos no verão nessa época. Então esse vírus não se propaga bem em clima quente. Agora, aconteceu a mesma coisa, né? Começou na China, no inverno, está se espalhando em países que estão no inverno, né? Talvez a gente tenha um caso ou outro aqui importado, às vezes, mas o indivíduo que veio da China ou de algum país em que se infectou vai ser tratado aqui, internado aqui. Mas eu acho que o risco de uma epidemia acontecer aqui agora ainda é baixa por conta efetivamente do nosso clima. A transmissão desse vírus em clima quente não é boa e também há uma radiação do sol imensa, né? E ele é muito sensível à luz ultravioleta. Quais são as medidas corretas para controlá-lo? Que também está muito na rede aí. Então, é um vírus que não tem vacina ainda. Não adianta fazer como se faz com o sarampo ou com a gripe, né? E vacinar as pessoas, porque também não tem tratamento. Então, a melhor maneira de se fazer isso é ter um diagnóstico rápido para saber que é vírus e isolar essas pessoas. O isolamento é fundamental. Colocar as pessoas contactantes em quarentena é fundamental para assegurar que a doença que fique ali, né, onde ela está acontecendo. A China está dando um exemplo dessa vez, porque com a SARS,
o país perdeu muito dinheiro, os países com quem mantinham o comércio suspenderam esse comércio, eles só foram saber da doença depois de muito tempo, já que a China não tomou as providências na época. Isso faz mais de 15 anos e agora a China já tomou as providências, alertou o mundo todo e já começaram as quarentenas. E na época da SARS só se resolveu quando eles adotaram as quarentenas. Então a gente já sabe qual é o método efetivo para isso acontecer. Agora, uma outra pergunta importante é: o Brasil está agindo corretamente para controlar a entrada aqui? Então, olha só, o país está fazendo o que dá para fazer. Por quê? Porque não tem o que fazer. Em São Paulo, entra em média 250 pessoas vindas da China em voos que passam por diferentes localidades. É muito difícil controlar isso. Nos Estados Unidos, em alguns aeroportos com passageiros chegando das cidades mais afetadas, quando eles descem, eles fazem uma triagem para ver quem teve febre, quem tem febre, enfim. Se tiver algum sintoma de início da doença, o indivíduo é isolado. Mas são alguns aeroportos só e de alguns voos. Então é muito difícil colocar uma barreira para que as pessoas deixem de circular. Algumas pessoas vão começar a adoecer apenas ao chegarem aqui, porque alguém pode se infectar na China, pegar o voo, chegar em São Paulo, em meio a 20 milhões de habitantes, e começar a ficar doente aqui. Como o vírus não se transmite muito bem, por conta do verão, talvez ele fique doente, internado e pode contaminar 1, 2 ou 3 contactantes só. Não vai ser uma coisa que no dia seguinte vai ter 10 pessoas com coronavírus, depois 100 e vai se espalhar, Claro que não consigo ver esse cenário, pelo menos ainda, A transmissão, se a gente olhar o sarampo e a gripe, é aerosol, é pelo ar, Esse não, é pelo contato com gotículas. O indivíduo precisa falar muito próximo para que se tenha o contato. Outra questão é quanto tempo uma pessoa pode passar sem apresentar sintomas. Então, a pessoa pode ficar até 5 dias assintomática e aí começarem os primeiros sintomas. Esse é o grande problema dessas infecções, porque algumas pessoas são mais suscetíveis, no primeiro, no segundo dia e já começa a ficar com febre. Mas tem algumas que só vão ficar com febre lá pelo 4º, 5º dia. Então existe sempre uma tendência a se criar um pânico nessas situações, Então, assim, há motivo efetivamente para tanta preocupação? Veja, é motivo de alerta, a imprensa tem que noticiar, avisar a população que está tendo uma doença nova, mas não é motivo para pânico, Ela ainda não chegou aqui de verdade, pode haver alguns casos suspeitos, até confirmados, mas de indivíduos que se infectaram lá fora, Se ela começar a ser transmitida para muitas pessoas aqui e essas pessoas retransmitirem, aí sim a gente começa a ficar em estado de mais alerta. O problema todo é que os sintomas do coronavírus são idênticos a qualquer outra virose respiratória. E são várias que ocorrem nessa época do ano aqui. Então, as chances de estar com algum outro vírus, com sintomas aí semelhantes, é muito grande. Então, quando se começa a gerar pânico, todo mundo, no primeiro espirro que der, vai parar no hospital. E aí começa a lotar os serviços públicos, também os serviços privados hospitalares, e começa a se criar um problema sério. Vou te dar um exemplo, por exemplo, de máscara. Nos Estados Unidos, hoje, não se acha mais máscara. As pessoas começaram a comprar, Então, se for comprar na Amazon, você não consegue comprar. Isso é um problema, É um pânico que a população foi criando, talvez até sem necessidade. Talvez tenha alguns casos, e pare, só que ele tem uma vantagem, pois estão em desvantagem, porque eles estão em clima frio. O inverno duro pode realmente complicar toda essa situação. Carla, mas até quando deve durar a preocupação? Eu acho que nós teremos mais alguns meses, pois estão sendo tomadas medidas de prevenção. Coisas que ajudam muito são as medidas clássicas, como lavar a mão, usar álcool em gel, que funciona bem para esse tipo de vírus, e máscara em caso de contato com pessoas infectadas. O que o Ministério da Saúde está recomendando hoje é o certo, Para os médicos, ao recolher material, usar máscara, mas andar na rua com ela é totalmente desnecessário. E aí, o que você tem feito? Você tem tomado mais cuidado ou para você tá tudo bem? Vamos esperar os primeiros resultados no Brasil e se realmente virar uma epidemia, aí eu tomarei as devidas precauções. Conta aí pra gente, dá um like na nossa aula e até a próxima.